Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D do mundo dos podcasts desde 2020 e que desde 2024 também tem exibição no que é agora a Sportnet, que antes era o canal Nosso Futebol. Como sempre, eu começo pedindo a vocês que sigam a gente, que sigam a gente no @pcategoria, tanto no Instagram quanto no X, que compartilhe nossos episódios que estão no YouTube e também nos tocadores de podcasts. E claro, diga por aí também que estamos toda semana na Sportnet, na Sky, na Claro TV, chegando em todos os lugares desse país, assim como uma competição mais democrática, que é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, eu estou aqui muito bem acompanhado hoje, um episódio para lá de especial, que eu tenho o prazer e a honra de dividir a apresentação com a minha amiga Bárbara Nunes, pernambucana, parceira da Sportnet, também do trio Pé de Bola, de diversos outros projetos, de vida também. Um cheiro, Bárbara, seja muito bem-vinda ao Quarta Categoria. Obrigada, Elison. É um prazer estar aqui, né? Voltando para cá para conversar com vocês, conversar com o Patrick, a gente trocar ideias sobre a Série D, que é um campeonato maravilhoso de acompanhar. É isso mesmo, muito bom mesmo de acompanhar a Série D do Campeonato Brasileiro. Toda semana a gente está aqui com episódios falando sobre as rodadas e hoje a gente tem o prazer e a felicidade de receber um cara que tem muita história, com grandes camisas do futebol brasileiro, incontáveis títulos, uma história de vida sensacional e que hoje atua na nossa Série D. O lateral direito Patrick, ex-Atlético Mineiro e Sport, vai bater um papo com a gente por aqui. Patrick, primeiramente é uma satisfação recebê-lo e seja muito bem-vindo aqui ao Quarta Categoria. Obrigado, Elison. Obrigado, Bárbara. Prazer falar com vocês, conhecer também. Sempre bom esse bate-papo, né, no futebol. E bacana a gente também poder falar, né, do campeonato da Série D. Isso vai ser um bate-papo legal. Viver essa experiência também. Acho que a gente aprende muita coisa. É isso aí. Então, antes da gente começar o bate-papo de vez, vamos soltar só a nossa vinhetinha e já a gente volta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Hoje com Bárbara Nunes e com Patrick aqui, né? O Patrick tem uma história de vida, uma carreira muito vitoriosa e, obviamente, a gente vai falar também sobre várias partes dessa carreira que tem tanto destaque dentro do futebol brasileiro, mas hoje ele joga na Série D do Campeonato Brasileiro. E você, Patrick, desde que saiu do Amazonas, ali no primeiro semestre ainda de 2024, estava afastado do futebol, né? Sei que você, quando voltou para o Itabirito, você estava terminando de se recuperar de uma lesão, não sei se foi isso que acabou fazendo você se afastar, mas você passou quase que um ano inativo e decidiu ir para o Itabirito, mesmo tendo propostas, inclusive, pelo que eu consegui apurar, de clubes de Série C, de clubes de maior expressão que queriam contar com o seu trabalho, e você preferiu ficar aí no Itabirito, muito porque está perto de casa. Como é que foi essa escolha aí de defender o Itabirito e jogar uma competição tão peculiar como é a Série D? Eu estava no Amazonas, né, mas eu tinha um contrato, né, até 2025 ainda, até dezembro de 2025. Só que a minha família, né, ficou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então era bem difícil para mim, bem difícil para o meu filho também. E essa distância era a primeira vez que eu estava vivendo isso. Eles não se adaptaram em Manaus, então, né, eu saí amigavelmente lá do Amazonas. Então, assim que eu saí de lá, algumas equipes me procuraram, Paysandu, Remo, não lembro outro agora, acho que Ipiranga também. E naquele momento ali eu tirei um tempo para pensar e para minha família. E aí, naturalmente, já, né, o dono da SAF, o Maico, do Itabirito, me procura e a gente já começa a conversar, começa a estreitar o caminho e ele falou, cara, vamos começar a fazer um trabalho aqui, né? Tu vai ficar aí 3 meses sem jogar, mas vamos começar treinando por aqui e a gente já vai começando a montar a nossa equipe e apresentar um projeto, né? De médio e longo prazo para mim. Então, podemos dizer assim, brincar, né? O Cristiano Ronaldo, ele foi para a Arábia justamente por um projeto, né?
Então, eu vim para cá também por um projeto, né, no médio e longo prazo, né? Se vai dar certo, é uma outra questão. Então, eu estou em casa, eu dei alguns passos para trás para não jogar Série B ou Série C nesse primeiro momento, justamente pelo projeto, acreditando, né? E, então, foi o primeiro passo foi isso, né? Coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas graças a Deus é o poder de escolha, né? Então, eu escolhi estar em casa, estou 20 minutos da minha casa, tá? Eu estou 20 minutos da minha casa, estou todo dia com meu filho, com a minha esposa. Então, assim, esse foi a decisão de assinar por 2 anos no Itabirito, né? Então, mas o telefone toca toda hora, tá? Graças a Deus. Patrick, você traz que você está no Itabirito por um projeto, né? Então, à medida que as informações foram saindo também sobre o clube, a gente foi vendo, foi se criando uma expectativa, acerca também do investimento e tudo mais, mas os resultados não estão dentro do que algumas pessoas esperavam, principalmente os torcedores, né? O que é que você acha que está acontecendo para que vocês não tenham conseguido tantos bons resultados até agora? O resultado no futebol ele é bem complicado, né? É uma equipe nova. Todos que chegam no clube a gente sempre fala, isso aqui é uma equipe vencedora. São 3 anos somente de vida, né? E 3 anos que, graças a Deus, o clube só conquistou, né? Então, assim, é difícil, né? Quando você não ganha, quando você fica muito tempo sem ganhar. O Mineiro do ano passado não foi legal, o Mineiro desse ano foi ruim. O início do campeonato foi péssimo. Então é bem difícil, né? E no meu caso, que eu machuquei na pré-temporada, lá em dezembro, antes do Natal, né? 5 dias antes do Natal, eu estourei o reto femoral, então uma lesão de 4, 5 meses, né? Então, querendo ou não, é uma espinha dorsal do clube, né? Do time. Então essas coisas vai prejudicando, vai enfraquecendo também o elenco. Às vezes o elenco também conta gente com a gente, né? Então assim, o resultado é bem difícil às vezes de poder explicar, porque todos nós nos empenhamos, treinamos e nos esforçamos para vencer, mas às vezes não aparece, né? E então é bem triste, bem difícil. E você já jogou Série A, já jogou Série B, já jogou Série C, agora está jogando a Série D. Qual é a principal diferença que você acompanha nessa competição, Patrick? Eu, até por fazer o quarta categoria há muito tempo, eu considero a competição mais difícil porque eu acho que é tudo sempre muito nivelado Uhum. e é a competição que tem o menor funil, né? Porque começam 64, mas depois que ela acabar, só 4 prestam, que são os 4 que subiram. O resto ninguém presta para nada. E aí eu queria saber qual é a maior dificuldade que você tem encontrado na Série D, em questão de logística, em questão de disputa, estilo de jogo. Você que já tem larga experiência no futebol e agora aos 36 anos está disputando a sua Série D. Então, né, assim, sempre que eu fiz os caminhos dos clubes que eu fui, sempre foi muito planejado, né? Com muita tranquilidade da parte de Deus para me poder ir em oração, algo íntimo, né? Então, quando eu vou para o Amazonas, né, eu vou para viver essa experiência de Manaus, sabe? E uma das coisas que é interessante falar, que ninguém sabe, né? E depois o pessoal falou porque o pessoal soltou. Eu fui um dos responsáveis, né? Na época saiu Gustavo Lima, Ezio Safadão, mas assim, graças a Deus também eu, Jair Ventura, Thiago Neves, a gente também mandou, né, um avião com suporte de cilindros para Manaus. Então eu já tinha com uma ONG, com uma instituição muito séria, aí do Recife, na verdade, você até conhece, Transforma, Fabinho, um cheiro para você, Fabinho, Transforma Recife, Casa Zero, por aí vai. Então a gente já tinha, né, ajudado a mandar lá, acho que mais de 150 balões de oxigênio lá, né? Então eu já tinha um carinho por Manaus, então eu queria conhecer, e nisso deu a oportunidade do Amazonas. Ok, vivi a experiência da Série C. Então, foi prazeroso, pô, muito bacana viver essa experiência. Então, com períodos, né, com jogos longos, então, assim, eu pude ver a diversidade que é, né? E como nosso Brasilzão é grande, né? E aí, quando eu venho para a Série D,
né? Eu venho também sabendo, né, como seria muitas viagens de ônibus e algumas poucas de avião. Então a gente também consegue ver também como a CBF trabalha, o que a gente pode pontuar talvez um dia de para ajudar na fala para melhorar. Então assim, e também a gente consegue ver a realidade de, eu acho, de, não sei, podemos falar o quê? 75% dos jogadores têm essa realidade. Então, assim, então ali não é o Patrick de Libertadores, de Copa do Brasil, de brasileiro, o Patrick que pegou seleção de base, que jogou em Portugal, não. Ali é o Patrick igual o companheiro do lado, né? Mesma poltrona de ônibus, mesmo lanche no ônibus, as mesmas 9, 10 horas de viagem. Então, assim, então eu pego esse momento para viver essa experiência, para entender um pouco como que é a vida daquele atleta que só tem aquele campeonato que, tipo assim, às vezes o cara assina um contrato de 3 meses e não consegue, porque se ele machucou, ele não joga mais, né? E é muito rotativo. Então, assim, então isso é uma bagagem que poucos vão ter. Então, no meu caso, eu vejo assim, cara, muita experiência e com muita tranquilidade, porque, né, quem sabe que planta sabe que colhe. Ô, Bárbara, só para completar o que o Patrick está falando, né? A última rodada da primeira fase da Série D, ela vai ser disputada no dia 27 de julho. 27 de julho, tá? E para os 32 times que serão eliminados, muitos desses jogadores só vão ter a oportunidade de atuar só no ano que vem, quando começarem os estaduais. Então é uma competição que acaba também por essa parte sendo bem cruel. É, bem difícil. Patrick, aproveitando essa tua última resposta para Ellison, esse convívio com outras partes do Brasil, esses caminhos no ônibus, conhecer gente, tu sente que essa experiência te transformou de alguma maneira, tanto o Patrick atleta quanto pessoalmente? Assim, eu já vivo muita experiência fora do futebol, graças a Deus, né? Onde eu passei, eu sempre abençoo e ajudo, né, as instituições e tento servir da melhor maneira possível. Então, assim, eu já sou um pouco fora daquela bolha do jogador do futebol, né? Então assim, para mim é mais tranquilo. O que eu consigo visualizar é quanto empreendedor tem na Série C e na Série D. Ah, como assim, Patrick? Empreendedor? Cara, tem cara ali que faz o dinheiro dele, a esposa vendendo maçã, a esposa vendendo bolo, o jogador comprando chuteira por 200 e pouco. Tem cara que é expert em mexer na internet, pô. Eu não sou muito da internet, mas o cara ali, ele consegue comprar, né, mercado chinês, e ele consegue vender ele por seus 400, 450 chuteira. Então, assim, então eu consigo ver, né, ou compra roupa e por aí vai, e consigo ver que, paralelo a isso, ele tem ali algo que ele precisa gerar, né, muitos também reflexo que tem alguns filhos a mais, ou que paga pensão, e por aí vai, né? Então, assim, então isso amplia a minha visão para que eu possa estar na mesa de outras pessoas que estão acima de mim, empresários no caso, para que eu possa também levar essa experiência, para que eu possa motivar empresários a assim, cara, eu posso talvez entrar no futebol porque vai ser uma SAF, eu posso gerir melhor, eu posso talvez colocar meu dinheiro. Uma coisa que eu aprendi através da SAF e também através de viver assim, né? Atletique, agora Amazonas e Itabirito, também é muita lei do incentivo. A lei do incentivo. O que o empresário hoje ele faz? O empresário antigamente, né, fazia doação. Hoje não, o empresário entendeu que ele pode criar seu próprio negócio, que acaba sendo um ecossistema. Então, assim, então o patrocínio talvez não faz sentido para ele, mas ele depositar o dinheiro dele via lei do incentivo, ele está ajudando também, contribuindo da mesma maneira, só que para ele o retorno é melhor. Então, assim, então eu consigo enxergar de uma maneira diferente. É por isso que eu estou falando. Eu saí da Libertadores, do América, para ir para o Itabiri, para ir para o Atlético, para depois ir para o Itabirito, para depois ir para o Amazonas. Então, assim, para as pessoas é difícil de entender, mas para mim as empresas é fácil de entender, né? E nessa conexão, né, em conhecer tanta gente e tudo mais,
você está trazendo realidades completamente diferentes. Como é essa tua relação com os atletas do Itabirito? Do Itabirito? Como é que vocês trocam ideia? Como é essa resenha do elenco? Não, é muito boa, assim, porque a gente vai conhecendo cada um, né? Então, eu vou falar de mim mesmo, não dá, né? Mas, assim, eu sou um cara bem tranquilo e, como falei, não tenho zero vaidade das coisas, assim, então, para mim é muito tranquilo de lidar. E eu tento compreender meus companheiros, tento entender para que eles possam me entender também e tento ajudar. Então, assim, aos poucos a gente vai vendo, a gente vai unindo ali e tem muito garoto curioso, isso é bom, sabe? Então, assim, eu vejo que eu consigo ajudar a grande maioria no sentido, porque tipo, muita gente acha que tem que ganhar muito para guardar. Não, tu começa guardando de pouco, porque depois quando tu ganhar muito ficou mais fácil. Então, assim, né? Então a gente tenta ajudar em todas as áreas, né? Com conselho, né? E alguns vão aprendendo, alguns vão vendo. Eu tenho hoje atletas que hoje está na Série A do Brasileiro, que eu joguei, e que, tipo assim, que quando vai fazer um investimento, alguma coisa, me liga, pergunta o que eu acho daquilo, que negócio. Então, assim, eu acho que tem sido, para mim, tem sido uma faculdade, tá? Por isso que eu falei, né? E, com certeza, daqui 2 anos vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero falar hoje, né? Então, tipo assim, eu jogo, mas eu sou empresário já hoje. Então, eu já atuo, já tenho meus ramos, né? Que aí, no final, eu vou ter que escolher algo para fazer, seja diretor, seja treinador, seja empresário de jogador, ou seja, um ramo completamente fora do futebol. Então, assim, eu estou vivendo as experiências para que quando for pegar o meu diploma no final da minha carreira, eu vou saber o que eu vou fazer. Então, tipo, é como se eu estivesse plantando as coisas agora e ali na frente, daqui 2, 3 anos, eu vou entender qual é a que eu não quero mais plantar. E aí eu vou seguir uma. Então, eu pego essas experiências para viver isso aí também hoje. Patrick, só para encerrar sobre o Itabirito e a gente partir para outras fases da sua carreira, tem muita gente que está surpreso com você disputando a Série D pelo Itabirito e que não lembram, não recordam que você já esteve no clube, né, disputando no módulo 2 do Mineiro, por exemplo. E aí é um clube jovem, e eu queria saber se nesse curto tempo, que você acabou indo para o Amazonas e depois acabou e voltou, se já consegue ver alguma evolução no clube enquanto instituição, realmente, como estrutura, né? Já que é um projeto que é a médio e longo prazo, como você já trouxe para a gente. Não, então, o nosso clube de Série D aqui do Itabirito, ele tem estrutura melhores, a estrutura dele é melhor que a do Amazonas, né? A gente tem o CT para treinar, o próprio lugar, né? No Amazonas nós treinávamos em campo separado, todo dia era no lugar. Então, assim, o Itabirito paga dia 1º, dia 31, dificilmente a gente recebe no dia 5º, no quinto dia útil. Então, assim, aqui nós temos coisas que muitos clubes aí não têm, né? Então, o crescimento aqui da categoria de base, do feminino agora, é um clube vencedor. Então a responsabilidade aqui é grande. Por quê? Porque aqui realmente é uma empresa, né? Então por isso que eu também estou aqui para finalizar sobre Itabirito, né? Imagina que o projeto, né? O projeto que foi desenhado para mim é o melhor projeto, lógico, mas não quer dizer que vai ser alcançado nos 2 anos que eu acredito, pode ser no terceiro ano, né? Alguns plantam e alguns vão colher. Então, hoje, um pouco sobre o Itabirito, justamente por isso, pelo projeto que foi desenhado, por eu acreditar nisso, por isso que eu vim para o módulo 2, somos campeões, por isso que eu retornei para o clube e não fui para outro lugar, que eu poderia ter ido para outro lugar para jogar mais 3 meses, 4, mas eu falei, não, vou ficar aqui para também já ir ajudando e ir aprendendo. Perfeito, Patrick. E aí, saindo um pouquinho do Itabirito e voltando no tempo, vamos pensar na tua passagem na Série C, né? Você já falou um pouquinho de Manaus. Eu queria saber o que é que tu mais gostou da cidade, porque você disse que foi para lá, tinha curiosidade e tudo mais, sua família não se adaptou, mas e você? Como é que você se sentiu lá em Manaus? Então, assim, né, tirando a parte da saudade da família, de ficar longe, as viagens eram muito longas, sem dúvida, né? Então, normalmente, às vezes, quando era viagem fora, tu ficava 3, 4 dias fora, em 3 dias pelo menos. Aí você tem que se adaptar o mais rápido possível. Então, até a gente falava, cara, sempre então faz escala em Brasília, porque o aeroporto de Brasília tem uma estrutura enorme. Então, é melhor a gente ficar 3 horas no aeroporto de Brasília
mas assim, aí todo mundo vai usando. Cara, quem não tem cartão de crédito, abre uma continha, faz isso para ter um cartão de crédito, para você também ter uma sala VIP por esse motivo, por aquilo. Então é tu pegar do limão e fazer uma limonada, né? Porque senão a grande maioria reclama. Então aquele que pode levar 5, levar 3, convida, e aí depois todo mundo fica no conforto e começa a criar um ambiente bacana. Por isso que o Amazonas foi muito bem na Série B do ano passado. Acho que a gente conseguiu ajudar e as pessoas conseguiram entender. O que eu gostei lá, né? Eu explorei, né, a floresta amazônica, eu consegui, né, devido ao meu relacionamento, aí vários lugares lá, amigos que eu criei, então eu estava sempre nas comunidades, estava sempre conhecendo, né, comida lá eu amei, né, o peixe, né, tambaqui, principalmente, agora matrichã também. Então, mas a gente vê que realmente tem muita diversidade, né? Tem muita diversidade, é muito grande a diversidade lá. Mas é uma terra de oportunidade, sabe? Eu acho que Manaus, para quem não conhece, se for lá, for conhecer, vai ver que tem um leque de opções e dificilmente alguém que não montou coisa lá não conseguiu prosperar. É aquele negócio, né? Oportunidade tem para todos, mas nem todos querem plantar, preparar a terra, plantar para depois colher, né? Todo mundo só quer colher. Colher o quê? Aí depende de cada um, né? A vida é feita de escolhas e oportunidades. O Patrick não estava lá ainda, mas no jogo da primeira rodada da Série C de 2023, o Amazonas ia jogar contra o Botafogo em João Pessoa. Para você ver a dificuldade da logística que é uma Série C. O Amazonas saiu de Manaus na terça-feira. O jogo estava marcado para sábado. O Amazonas chegou em Recife na sexta. A partida precisou ser adiada para o domingo. Foram 3 dias de deslocamento para conseguir sair de Manaus para João Pessoa. Uma coisa que é realmente muito pesada. No início da Série C, né? No início, isso, né? Na primeira rodada, isso. É que a gente pegou o Botafogo também. No quadrangular. No quadrangular não foi tão massacrante assim, mas mesmo a nossa foi muito ruim, tá? Muito ruim também. Nossa, você tá doido, é difícil demais, cara. É muito difícil. É muito difícil ali, não é fácil fazer competição. O Amazonas tem que tirar o chapéu também, tem muitas coisas boas assim, porque a malha é muito longe. Se eu não me engano, Patrick, você estreou pelo Amazonas já na reta final, no jogo do CSA. Eu estava na transmissão desse jogo, eu comentei esse jogo. Isso e mesmo. Você foi muito importante para o título do Amazonas, né, na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você contasse, né, como é que foi essa chegada já e com um impacto imediato que foi coroado, inclusive, com o título da Série C, com grande participação do Sassá, que deitou e rolou, né, naquela Série C. Então, a minha história, olha como que é legal, né? Por que o atleta de futebol ele pode fazer a diferença na vida, né? Dele e dos demais. Quando acaba o campeonato mineiro pelo Atlético 23, eu vou a Manaus, porque o Amazonas queria eu e o Sassá. Então eu saio do Rio. O Sassá morava, a família Sassá estava no Rio, né? E não estava lá em São João. E a minha família estava sempre em São João. Então eu falei, não, eu vou lá conhecer para nós. Eu fui lá ver um jogo, pô, do Amazonas. Então eu fui lá, aí falei com o presidente, conversei, né? A empresário de Sassá negociou lá. Ou seja, eu não acertei, porque para mim, naquele momento, não valia a pena. Porque eu já tinha aqui o módulo 2, eu queria ficar em casa. Aí o Sassá vai. Beleza, ele vai, faz o primeiro turno, metade do segundo turno, aí depois eu chego. Ou seja, olha como que é construção de relacionamento no futebol, né? Então eu chego depois de uns 3 meses, chego para o momento certo, onde o clube também precisava de algo que eu conseguiria contribuir, e todos nós saímos felizes, todos nós brincamos aí com uma comemoração ali dessa sarrada ali. Então a gente viveu, cara, um tempo assim top demais ali, e chegar ao título, né? Depois, normal, a renovação acontece para todos, a valorização também. Então ter marcado o nosso nomezinho, a história do clube é importante. Ah, que incrível, que incrível. E pensando em outro título, Patrick, você também ganhou o título da Recopa, né? Como é que foi da Recopa Mineira? Como é que foi esse título pelo Atlético? Já chegava já para resolver, né? Porque ele chegou no Amazonas já perto do final, pois e foi muito importante. E chegou no Atlético e já chegou já conquistando o título também.
Nesse ano de 2023, se eu não estou enganado, foram 3 títulos, isso mesmo. Então, é bacana, né? É bacana você chegar e conquistar, né? Mas eu acho que é muito por isso, sabe? Toda equipe que eu vou, eu sempre dou uma olhada, né? E com o tempo tu vai aprendendo, né? Aí tu vai olhando as peças, jogadores, né? Tu vai tentando entender o que que tem ali, né? O treinador, né? Comissão, os jogadores. Você começa, sabe, a entender um pouco também do futebol, né? Você começa a ver que tem peças importantes que te ajudam, facilitam o teu jogo, tudo isso. Então assim, todo lugar que eu vou, né? Eu faço o pessoal da minha equipe aqui trabalhar para me ajudar nas decisões, né? Como eu já disse não e não é pelo dinheiro, eu já disse não porque eu não senti que aquela equipe, né, traria, né, o que eu queria naquele momento, né? Então assim, eu graças a Deus ao longo da minha vida aí todos os clubes que eu fui emprestado, todos eu conquistei. Sport eu conquistei, Vitória eu conquistei, Curitiba eu conquistei, Avaí eu conquistei, deixa eu ver quem mais. Ponte Preta, Acessa também, Atlético, Itabirito, Amazonas, Náutico foi permanência na Série A de 2012. Então, assim, né? Então, acho que o único que eu não ganhei foi no Benfica, né? Título que eu não ganhei, porque eu fui, fiquei lá apenas 6 meses. Foi o único lugar que assim, que eu fui que eu não ganhei. E no Cruzeiro também, que eu fui emprestado também, fiquei pouco tempo também. E aí, Patrick, você já falou do Itabirito, falou do Atlético, você teve uma boa passagem pelo América Mineiro, teve uma curta passagem pelo Cruzeiro, mas não dá para esconder que a sua maior ligação é com o Atlético Mineiro, né, nesses clubes de Minas que você já passou. Foram quase 10 temporadas ou 10 temporadas vestindo a camisa do Galo. E antes de falar sobre o campo e bola do Galo, né, que você tem muita história para contar, é um jogador que é querido até hoje pelo torcedor atleticano. A torcida do Galo, eu acho que ela é tão especial para você também pela forma que ela tratou o seu filho, que é o Dominique, né? Que nasceu com uma doença muito rara, com uma má formação, precisou amputar a perna. Hoje ele se recupera, a gente vai até rodar umas imagens dele. E eu queria que você falasse tanto do Dominique também, da história do seu filho, que é uma história espetacular e que mostra a grandeza que você tem como ser humano também, quanto também esse carinho que você recebeu do torcedor atleticano em um momento que certamente não foi fácil para você passar. Esse período, né, da gestação, ele foi bem delicado, mas a gente fala que fomos privilegiados de ter descoberto na gestação, e isso foi bom. Tínhamos fé para que o milagre acontecesse, né? Tipo o paralítico da Bíblia, levanteando, mas não foi conosco, não foi assim, mas a gente sabendo que Deus estava cuidando. E tivemos o suporte, todo o suporte do Atlético naquela época, né? Tivemos também amigos fora também, para que a gente pudesse fazer a cirurgia dele nos Estados Unidos. Isso foi uma grande vitória para nós também. E as adversidades, elas vêm, e a gente em nenhum momento escondeu, porque como se Deus nos desse a certeza que nós ajudaríamos outras pessoas, né? Porque, cara, tem casos, pô, 2, 3 vezes mais pior que o do Dominique, né? De adversidade. Então a gente teve muita sabedoria, né, para não cair na depressão, para não perder o nosso casamento, né? O índice é muito alto, né? De pessoas de pai, né? Principalmente homem que larga, né? A esposa, quando acontece algo na família. Então nossa história com o Atlético, primeiro ela vem da minha luta, da minha garra. Aí vem o momento do Dominique também, que eles nos apoiam e dão todo o suporte. E vem as conquistas também, pessoais, como jogador. E a gente vê que ao longo dos anos isso só vem aumentando, né? Dominique é atleticanaço, eu também não posso negar que sou atleticano. E hoje a gente vê o carinho e o respeito, né? Então eu sou o jogador que não parou de jogar bola, que sou imortalizado na história do Galo, né? E hoje mesmo eu vou no evento do Clube 113 do Galo. A minha esposa estava ontem no evento do Clube 113 de mulheres do Galo. Então, assim, eu acredito que no médio e longo prazo aí, né, devo voltar no Atlético para algum cargo, alguma função, talvez, né, devido ao nível de relacionamento, de trabalho,
né? Também venho me preparando, venho estudando também. Então a gente é atleticano aqui em casa, todo mundo, sempre vai nos jogos. E o Dominique é isso aí. Tá passando na tela aí, tá sempre brincando, né? Ele gosta de se reinventar, gosta de treinar, gosta de tentar fazer o que a gente faz. Ele sempre pergunta as coisas, normal, né? Vai crescendo, vai tendo dúvida para ele, então ele vai perguntando, a gente vai falando, mas a gente sempre botou ele assim à frente para as pessoas ver que ele não é coitadinho, que ele não é pequeno. Então aqui em casa ninguém chama ele de pequeno, de isso, não. A gente sempre botou ele lá em cima para ele entender que tipo assim, que quanto mais ele crescer, mais ele será respeitado. Então, nossa vida aqui, a gente puxa a orelha dele mesmo, porque ele tem que aprender. Ah, que bonito, Patrick. Parabéns para vocês por a maneira como vocês criam ele, a maneira como vocês passaram também pela diversidade, né? E sempre com esse sorriso e o amor na família, né? Que eu acho que é o mais importante. Família é a base da gente de tudo. Boa, ajuda muito, né? A família ajuda demais. É isso, é isso. E, bom, voltando um pouquinho para a gente trazer pontos de futebol aqui, depois desse momento tão bonito, imagens tão bonitas aqui que a gente estava falando, eu sou de Recife, né? Eu queria falar um pouquinho contigo da tua passagem por aqui, por Pernambuco. Você teve uma passagem aqui pelo esporte, você foi capitão aqui do esporte, você falou bastante sobre os movimentos sociais que você se integrou aqui, então ajudou com os cilindros lá em Manaus, mas também ajudou aqui durante a Covid, né? Eu queria entender um pouquinho de onde foi que surgiu esse altruísmo teu, se você sempre foi assim, como é essa tua relação com causas sociais mesmo? Eu sempre tentei ajudar da melhor maneira possível, né? Quando eu era ali criança, eu frequentava muito o Amigo da Escola, né? Era um projeto que tinha nas escolas. Então, aquilo ali, eu sempre já gostei de ajudar, né? E aos poucos as coisas foram crescendo, eu fui tendo mais idade, mais consciência. Então, assim, né? Todo ano na minha família lá, a gente vai ajudando as pessoas. Aí depois a gente começou ajudando um pouquinho mais, e aí depois tu começa a conhecer outras plataformas, né, com muita seriedade, que é aí de Recife, Transforma Recife, do Fabinho aí. Então, quando eu vou para aí, que é o momento da pandemia, ali abriu minha mente demais ali. Então, o Dominique também ia, também, as pessoas até às vezes falavam, pô, mas pô, tem a Covid, tem isso, tem aquilo, pô, mas tem gente que tem que comer, tem gente que tem que se alimentar. Então, na marmita eu levava ele, né? Na cesta básica, não. Mas quando era marmita lá, que era a rua do bem que a gente chamava, eu sempre levava ele para quê? Para que ele, como ele não viveu as experiências que eu vivi na minha infância, eu queria trazer para ele que ele tem uma condição melhor que eu tive, mas que outras pessoas precisam que alguém possa fazer para que possa ser ajudado. Então assim, eu cresci muito nessa parte de área social através da plataforma Transforma Recife, né? Porque ali eu conseguia aprender um pouco mais o que é cuidar do próximo, né? Então, assim, né, tem várias instituições aí que pô, tem padrões top aí também no Brasil, né, que a gente tem contato hoje, que a gente vê. Então, no início eu fazia muito do meu coração, mas depois eu comecei a ver que é importante você estar com alguém, porque esse alguém vai te ensinar. Então, hoje, também aqui é o Instituto Galo, né? O Instituto Galo é um caminho aí que, cara, que ajuda muito, muito, muitas instituições. E às vezes é só se cadastrar. Tem pessoas, às vezes, que querem fazer, né, por conta própria, aí não tem muita parte profissional. Então, assim, aí em Recife aí a gente pode ajudar demais também, mas muito pela plataforma, porque que facilita, eu acho que chega mais longe. Você faz, mas com pessoas estratégicas você chega mais longe. Massa demais. E se mantendo aqui em Recife, bom, a gente sabe que a torcida do esporte ela é uma torcida muito calorosa, mas também é uma torcida muito exigente. Queria saber como é que foi essa tua experiência de contato com a torcida aqui, como é que foram esses jogos aqui em Pernambuco? Não, comigo foi muito bom, né? Que a minha passagem no esporte foram 150 jogos, eu acho que foram 15, 16 gols e 17 assistências. Eu voei aí, graças a Deus, fui um líder.
né? Pude viver experiências maravilhosas. Então, comigo foi muito bom, muito positivo. Tenho amigos até hoje aí. Eu ainda penso, talvez, quem sabe, né, ter o meu cantinho aí também. Gosto, amo as praias de Recife. Lógico, né? Eu saí do clube, infelizmente, no nosso momento, a má gestão fez com que também eu coloquei na justiça. Então, isso prejudicou bastante, né? Todo aquele carinho que a gente tinha, né? Então, a gente fica chateado por isso, né? Mas acho que o torcedor às vezes pode entender ou não. Mas no final, né, aconteceu isso. Mas assim, sempre foi a Recife, pelo menos, graças a Deus, tenho assim, podemos dizer, tem um carinho do torcedor, né? E isso ajuda bastante. Foram 150 partidas e 16 gols, uma marca e tanto para um lateral, né? Um pouco menos de 10 jogos para fazer um gol com a camisa do esporte. E voltando para o campo e bola no Atlético Mineiro, são quase 10 temporadas. Eu queria saber, Patrick, quais são as suas melhores lembranças vestindo a camisa do Galo, clube do qual você também é torcedor, né? Você falou com a gente, então acho que deve ter sido ainda mais especial poder passar todo esse tempo, toda essa trajetória com a camisa do Galo. Então, tem vários momentos, né? Vários momentos que a gente relembra. Normalmente a gente sempre vai falar do gol, do título, mas eu acho que com o Atlético, eu acho que é a superação, né? Os momentos da adversidade que eu vivi no clube, né? De ser vaiado, de as coisas não acontecerem. E aí eu fui trabalhando, as pessoas foram conhecendo mais e mais meu trabalho, foram conhecendo mais e mais meu nome. E então, assim, né, como eu costumo brincar, né? Eu brincar não, né? Eu falo, né, a brincadeira, mas verdade, né? Eu renovei com os três presidentes, né? Todos os três que passaram, né, agora dessa gestão dos 4R, eu renovei contrato com os três, né? Um me comprou, os outros dois renovaram o meu contrato, né? Então, assim, né? Então, por isso que eu fiquei muitos anos aqui. Se eu não tivesse a minha qualidade, se eu não soubesse que eu tivesse plantado ali, tenho certeza que eu não colheria esses frutos, né? Então, acho que eu fui merecedor, né? Trabalhei para isso e isso me deu essa credibilidade, né? De poder renovar meu contrato três vezes, duas vezes com o Galo. Então, essa acho que é a minha maior conquista. E pensando em grandes conquistas também, Patrick, queria te perguntar sobre o título do Sul-Americano Sub-20, 2009, aquela final contra a Argentina, que teve também expulsão. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi esse campeonato. Ah, não, antigamente mais novo, né? Mais novo, sangue era mais quente, né? O sangue era mais quente. Ah, tivesse que sair na mão, nós saímos na mão, ainda mais contra a Argentina, né? Tem jeito, né? Ali a gente foi bem, foi campeão, pô, nossa seleção, pô, timaço, só jogador fera, nosso Valtinho, pô, artilheiro, aí do Recife, aí do Coque, e então, assim, mas ali, pô, infelizmente errei, né? O cara batendo no meu colega, tava mais próximo, eu dei bordoada no cara e fui expulso. Os meninos me zoavam um monte, mas valeu a pena porque ser campeão pela seleção são para poucos, né? E a gente foi, então fiquei fui muito feliz de ver essa experiência ali, né? Foi lá na Venezuela também. E também naquele momento lá a gente já via também que tinha muita diversidade na Venezuela, né? Então a gente conhecer o mundo através do futebol é importante, né? Tá aí a confusão que o Patrick acabou recebendo o cartão vermelho, mas coisas que acontecem, coisas que são do jogo. O Patrick, você defendeu, né, as seleções de base, foi campeão do Sul-Americano em 2009, como a gente já trouxe, e você, por ter sido um cara muito bem sucedido em grandes clubes, vestindo grandes camisas do futebol brasileiro, você acha que faltou na sua carreira vestir a camisa da seleção brasileira principal em alguma oportunidade? Teve algum momento da sua carreira que você estava voando e que faltou chegar aquela ligaçãozinha, até pela escassez de laterais direitos, né, que a gente tem tido nos últimos anos no futebol brasileiro? Não, naquele momento ali, difícil para mim, né? Difícil, assim, em algum momento, muito difícil, até porque primeiro tinha o Michael, tinha o Daniel Alves, aí no Brasil também, aí tinha o Rafinha, tinha outros também, aqui no Brasil também tinha o Fagner, tinha o Marcos Rocha, então assim, bem resolvido com isso, cheguei aonde que dava para ter chego, a única coisa que eu achava que eu poderia ter aproveitado melhor
foi no Benfica mesmo, que eu poderia ter jogado mais, que eu poderia ter tido mais oportunidade, mas assim, faz parte do futebol, nem sempre é do jeito que a gente quer. Exatamente, mas certamente é uma carreira que não deixa lacunas, né, Patrick? Você é satisfeito com o que você construiu e com o que você está construindo ainda, né? Porque contrato longo com o Itabirito e com essa expectativa de crescimento, né, do clube. Isso mesmo, né? A gente está aí trabalhando, ralando bastante, né? Temos 3 jogos com o Itabirito, precisamos ganhar os 3. Acho que é possível, creio demais, para a gente poder ir para as próximas fases. Então, espero que a gente consiga desempenhar um bom trabalho para levar esse clube, né, na série C, se Deus quiser, 26. Trabalho difícil, trabalho árduo, não é simples, né? Lógico que as nossas ambições são sempre as melhores, né? Mas como eu falei, né? Tem um contrato de 2 anos, não quer dizer que vai ser no primeiro ano, né? Pode ser que vai ser no ano que vem só, mas a gente precisa desse ano porque a gente não tem um calendário do ano que vem, né? Porque no estadual nós não fomos bem. Então a gente não tem a Série D. Então o nosso tudo ou nada, né? É essa competição. Se pintar um convitezinho aí para depois da passagem do Itabirito da Série D para jogar Série B, Série C, Série A, você acha que ainda tem gás, tem disposição para atuar? Porque em alto nível a gente viu que você ainda consegue atuar. Não, tem, né? Graças a Deus a gente se prepara bem, né? A gente se prepara bem para isso e condição temos, né? Mas é ver um passo de cada vez. Mas tenho certeza também que o telefone vai tocar. É isso aí. Bom, Patrick, a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho para a gente encerrar Fechou. esse bate-papo super legal. E aí eu vou começar com a primeira pergunta, perguntando qual é o melhor treinador que você já teve na sua carreira até agora. O melhor treinador que eu já tive na minha carreira, eu acredito que acho que foi o Eduardo Batista, cara, porque Eduardo Batista. Beleza. E quem foi o melhor jogador que tu já jogou junto? Então, eu estava emprestado, né, no Atlético, então joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que seria ele, né? Mas o cara que eu mais joguei, assim, que eu vi que tinha uma qualidade, tipo assim, absurda, um dos caras, eu vou colocar aí nessa partilheira aí, eu acho que eu vou colocar acho que Kleber Santana. Kleber Santana, saudoso Kleber Santana. Um saudoso amigo Kleber Santana. E qual foi o jogador que foi mais difícil de você marcar em todos esses anos de carreira? Neymar foi mais difícil. Nem titubeou, viu? Já veio logo a resposta. Tem jeito. Quem sofre sabe, filho. Patrick, tu sente que faltou alguma coisa na tua carreira? Não, bem resolvido na minha carreira. Acho que não ficou devendo nada, não. E para a gente encerrar, Patrick, o que é que você já tem empresas, você já tem vários projetos, você está se qualificando aí em vários campos da vida, mas nesse momento, qual é seu pensamento do que fazer quando você pendurar as chuteiras? Não, então, hoje a gente tenta diversificar, né, o que a gente conquistou ao longo da vida. Então, a gente trabalha, né, tudo aí isso é tudo empresa, né, uma holding, né, que a gente tem. Então, nós temos um bracinho hoje no futebol, né, como investidor. Nós temos um bracinho hoje no ramo da construção. É pequenininho, tá? Da construção. Hoje nós plantamos maçã também, lá na Serra Catarinense, lá em São Joaquim, né, que é a nossa cidade, né, minha e da minha esposa. E a gente também agora vai abrir escola de futebol, né? Estamos aí na fase final de contrato para abrir algumas unidades aí espalhadas e logo a gente vai poder falar. Pois bem, então, Patrick, a gente vai encerrando por aqui essa entrevista, esse bate-papo super legal, agradecendo já pela sua disponibilidade, por tudo que você tem feito na carreira e também pelas ações que você promove também, sociais, que isso é muito importante, conta muito aqui para mim, para a Bárbara também. E deixo o espaço aí para você dar o seu recado final para o torcedor do Itabirito e para quem é fã do Patrick em geral. Não, torcedor Gato do Mato, obrigado pelo carinho, pelo suporte. Seguimos juntos, trabalhando. Quem estiver ouvindo, que Deus abençoe.
que você possa ser melhor todos os dias. Temos falhas, temos defeito, mas aquele que morreu por nós pagou um alto preço, sobreviveu e reina por nós, que nós tenhamos uma mente boa, que nós tenhamos ações boas e que somos falhos, mas somos seres humanos e estamos aqui para melhorar todos os dias. Valeu, Patrick. Bárbara, Um abraço. Mais uma vez, obrigado aí pela participação também, por atender esse convite do Quarta Categoria. Eu que agradeço, foi maravilhoso, o tempo passou aqui voando, a gente poderia passar mais um tempão conversando. Patrick, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua presença, e Alisson, meu parceiro, obrigada pela companhia de sempre. Valeu. Então, um abraço, Patrick, boa sorte para você, para o Itabirito, e semana que vem a gente volta com mais uma edição do Quarta Categoria. Um abraço e até a próxima. Valeu. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida.